Bom dia, meus irmãos. Eu sou o pastor Hamilton Mercante, da Igreja Evangélica Congregacional de Belford Roxo, e nesta segunda-feira, dia 20 de novembro de 2023, eu quero estar meditando com vocês num texto que se encontra na carta que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12, que nos diz assim: Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Paulo, ao escrever aos Gálatas, e a todos nós nos nossos dias, Paulo traz essa palavra, de tamanha importância que é o evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é você anunciar Jesus. Evangelho é Jesus Cristo. Esse é o evangelho. E Paulo traz essa importância, que o evangelho a qual ele anuncia, a qual ele anunciava, a qual ele pregava, a qual ele deixou registrado por meio das suas cartas, ele não recebeu de homem algum, mas sim diretamente, pela revelação de Jesus Cristo. Então, ele recebeu diretamente do autor do evangelho, Jesus Cristo. O que ele quer falar quanto a isso? É que, tempos posteriores ao que ele estava anunciando, haveria falsos pastores, lobos infiltrados nas ovelhas, fingindo ser ovelhas. Estariam trazendo uma outra palavra, um outro evangelho, que nesse mesmo capítulo 1, no versículo 8, Paulo fala assim, olha que interessante: mas ai de nós, ou mesmo um anjo, vindo dos céus, vos prega o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. O que ele está falando? Se ele passar algum tempo, se ele ou vier um anjo pregar um evangelho diferente do que ele havia anunciado, do que ele estava pregando, seja anátema, seja amaldiçoado, porque não existe um outro evangelho. Qualquer coisa diferente disso, a qual ele deixou registrado para nós, qualquer coisa diferente do que Jesus ensinou, pregou, realizou, seja anátema, amaldiçoado, não vem de Deus. São artimanhas de Satanás para enganar, se possível, os escolhidos. A Bíblia fala sobre isso, porque o diabo ele se faz passar por anjo de luz para enganar. Ele é um enganador e tem surgido no nosso meio já na época de Paulo aqui, por isso essa preocupação, que vinham ensinos errados sobre Jesus, e hoje então nós vivemos isso de uma forma muito clara. E como nós sabemos? Por meio da Bíblia. Tem pessoas pregando o que não está na Bíblia, falando o que está na Bíblia e não está, anunciando coisas que não são pertinentes ao evangelho que Paulo pregou, ao evangelho que Jesus pregou, ao evangelho que João, que Pedro pregaram. Para isso, há um alerta. Paulo está nos alertando aqui para que não sejamos enganados, porque o que ele recebeu direto de Jesus Cristo. Porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Jesus revelou a ele aquilo que ele transmitiu a nós. Então, amados, qual a fonte que nós vamos estar seguindo? Essa que está na Bíblia? Ou a fonte que muitos pregadores nos nossos dias têm colocado aí? Um evangelho, que agrada aos nossos desejos, mas não é um evangelho verdadeiro, não é um evangelho de salvação, não é um evangelho que vai te levar a passar a sua eternidade com Jesus nos céus. Preste atenção sobre isso. Não caia nas ciladas do inimigo, nas artimanhas de Satanás, e venha viver a verdade, e a verdade somente em Jesus, somente mediante a palavra de Jesus, que é a Bíblia.
Qualquer coisa que esteja fora disso, não aceite na sua vida, porque é engano. E Jesus, ele é a verdade que liberta. Que o Senhor possa nos abençoar. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para que não venhamos cair no engano que tem sido colocado diante de nós. E que o Senhor nos dê uma semana de paz, de alegria e de vitória. Amém.